Amados irmãos, a paz do Senhor. Que alegria, estamos juntos de novo, né? Deus é bom e eterna a sua misericórdia. Aqui, pastor Gedeon Júnior. Quero louvar a Deus por sua misericórdia. Quero engrandecer ao Senhor Jesus Cristo por seu amor tremendo e por nos ter dado um livro tão fantástico quanto este, o livro de Apocalipse. E quero também agradecer a direção da igreja, principalmente na figura de nossa líder, pastora Aloíde Ramos. Vamos juntos? Vamos mais uma vez. Obrigado por estar me ouvindo. Nós vamos à próxima parte de Apocalipse, capítulo 14. Em Apocalipse, capítulo 14, exatamente no versículo 14, diz assim: Olhei, e diante de mim estava uma nuvem branca. E assentado sobre a nuvem alguém semelhante ao Filho de Homem. E ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Muito bem, está chegando o dia em que Jesus estará assentado nas nuvens. Ele usará assim uma coroa de ouro e terá na mão uma foice afiada. A coroa o identificará como rei. A foice, esta significará que teremos uma colheita esperada. As Escrituras ensinam, irmãos, que Jesus voltará nas nuvens como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele disse: a colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que o faz tropeçar, e todos os que praticam o mal. E eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Acabei de ler Mateus capítulo 13, versículo 39 a 42. Sim, será um dia terrível para os perdidos. E aqui está o momento em que isto se cumprirá. Não só porque será o último dia destes na terra, mas também porque o destino deles está selado para a eternidade. É muito interessante que Jesus sempre foi chamado de o Filho do Homem, né? Principalmente nos evangelhos. O título Filho do Homem é um título que ele usou com muita frequência para se referir a ele mesmo. É um lembrete de que o nosso esperado juiz é aquele que sabe como somos. Ele um dia se tornou carne e habitou entre nós. A sua humanidade dá a ele credenciais válidas para julgar a humanidade. Por isso que em João 5,27 diz que o Pai deu a ele autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Agora vá comigo para Apocalipse 14,15, que diz: Então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: Toma a tua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la. Quando Jesus então aparecer nas nuvens, um anjo sairá do templo celestial. Instigará Jesus a tomar sua foice e fazer a colheita, porque o tempo do juízo terá chegado e a colheita estará madura. A palavra grega usada aqui para madura significa totalmente madura. A safra da terra estará madura, o que nos mostra que Deus conterá o seu juízo até o momento certo, o último momento. Você entendeu, meu irmão?
Então, quando vier o juízo de Deus, a igreja já terá sido arrebatada. Estamos com ele desde Apocalipse 4. A maioria dos santos e judeus da tribulação terá sido morta. Sim, muita gente já morreu até esse momento e chegou à última oportunidade. E o mundo estará totalmente corrompido. Ninguém poderá dizer de fato que Jesus agiu muito cedo. Por quê? Porque tudo estará maduro para esse momento. Deus é Deus de misericórdia, mas chegará o momento da sua ira. Pense comigo, na verdade, os santos da tribulação já haviam perguntado a Deus quanto tempo ainda eles teriam que esperar para que o próprio Deus julgasse a terra e vingasse o sangue deles. Lembrou-se de Apocalipse 6, 10 e 11? A resposta de Deus foi: calma, espere um pouco mais. Sim, Cristo esperará, aguardará. Mas no momento certo do fim do período da tribulação, aí ele vem. Ele vem e ele vai pisar o lagar. Olha agora para Apocalipse 14, 16, que diz assim: aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Meu Deus! Cristo passará sua foice afiada sobre a terra. Muitos dos incrédulos que restarem se encherão de terror, tentarão correr e se esconder. Meu Deus do céu, a ira do Cordeiro. Outros implorarão, chorarão, apelarão, mas é muito tarde. Eles terão desperdiçado sua última oportunidade. Jesus não mandou os anjos avisarem? Agora, quem tiver o sinal da besta receberá a justa ira do Cordeiro. E Jesus pegará simplesmente as multidões e as lançará no lago de fogo e enxofre, que é o fogo eterno. E como se isso fosse pouco, Apocalipse 14, 17 ainda diz: e outro anjo saiu. Aqui nós temos um quarto anjo. Outro anjo saiu do santuário dos céus, trazendo também uma foice afiada. E esse anjo sairá diretamente da presença de Deus, com uma foice afiada. E assim como Jesus terá uma missão a cumprir. Olha o versículo 18. E ainda outro anjo que tem autoridade sobre o fogo saiu do altar e bradou em alta voz àquele que tinha foice afiada: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Agora chega um quinto anjo. Você pode imaginar a cena? Quinto anjo. E dessa vez ele sai do altar do templo celestial. Nós já lemos sobre esse altar em Apocalipse 8 e 3. É aquele lugar onde os santos da tribulação invocam a Deus para vingar o sangue deles. Chegou o momento. Chegou o terrível momento. E nesse momento esse anjo instigará o anjo anterior com a foice afiada do versículo 5 a ajuntar os cachos de uva da videira da terra, porque suas uvas estão maduras. Raciocine comigo. Uma vez que Jesus foi chamado de a videira verdadeira, é provável que a videira agora aqui da terra seja uma referência ao anticristo. Você está entendendo? Porque é o seguinte, vem um anjo
e insufla Jesus e diz: vai lá, Cristo, passa a sua foice. Cristo vem e passa a foice. E agora vem um outro anjo, versículo 17, com a foice afiada. E esse outro anjo recebe ordem, no versículo 18, para passar a foice e ajuntar os cachos de uva da videira da terra. Entenda, aqui nós temos a videira da terra. Nós não temos aqui referência à videira verdadeira que é Cristo. Então, esta videira que estão falando aqui é uma referência à falsa videira. E quem é o falso Cristo, o anticristo, que vai produzir, sim, muita gente ligada a ele. E tal como Cristo tem uma humanidade ligada a ele, a videira verdadeira, o anticristo vai ter muita gente ligada a ele, e os cachos que serão as uvas, as pessoas que seguirão o anticristo, já estão prontinhos para ser colhidos, para ser colocados no lagar, para Cristo pisar. Sabe o que significa isso? Significa que esse anjo vai colher a humanidade longe de Cristo, vai colocar esta humanidade, no sentido figurado, num lagar aonde Cristo pisará com furor da sua ira todos os que estão nesse momento aqui, na grande tribulação, e não o aceitaram como Salvador. Não creram nos anjos primeiros que vieram para avisar-lhes: olha, a ira está vindo. Eu creio que o querido pastor Eber deve estar colocando agora figuras de homens pisando uvas no lagar. Eu quero que você veja estas figuras. Sim, homens pisando, as uvas sendo amassadas e saindo do cacho o suco. Você sabia que esta é uma cena simbólica do que Cristo vai fazer agora? Com derramar das 7 taças da ira de Deus? É como se Cristo viesse, esse anjo que acabou de sair vai colher estas uvas desta videira falsa que é o anticristo, vai colocar no lagar e Cristo vai pisar. Meu Deus do céu. Então, olha que interessante, os cachos de uva que serão colhidos por este anjo com a foice serão frutos da videira da terra, ou seja, de todos os homens, tribos, raças, nações que seguem o anticristo. E isso indica 2 coisas: que Deus aqui responderá às orações dos santos da tribulação que clamam por vingança. Eles não sofreram na mão do anticristo, agora o anticristo, o falso profeta, e todos sofrerão na mão do verdadeiro Cristo. E isso significa que Deus é Deus e Ele sempre responderá às orações no tempo certo. Sabe, muitas vezes nós pedimos a Deus e queremos as respostas de imediato. Mas Deus controla tudo, até o momento da sua ira. Deus é tão amoroso que Deus até esse momento está dando oportunidade para a humanidade que está na grande tribulação se arrepender. Então até para o momento de desempenhar sua ira, Deus tem um momento certo, por causa do seu grande amor, por causa da sua grande misericórdia. Mas nenhuma oração de nenhum santo fica sem ser respondida. Nesses momentos de coronavírus, nós sabemos que estamos orando e às vezes parece que o Senhor tarda, né, irmãos? Escute, não há uma oração feita por você que Deus
não tenha respondido. Mas Ele é Senhor do tempo e Ele sabe o tempo em que simplesmente as orações devem ser respondidas. E aí Apocalipse 14:9 diz que o anjo passou a foice na terra e ajuntou as uvas e lançou no grande lagar da ira de Deus. Ou seja, o quinto anjo usará sua foice para ajuntar as nações ímpias da terra e lançar no lagar da ira de Deus. Esse é um símbolo que nos ajuda a entender o que acontecerá. Quando os agricultores, irmãos, entram em suas vinhas para colher as uvas e as lançam no lagar e as espremem para tirar o suco delas, isso é algo que nós sabemos de forma muito clara. E quando João escreveu isso, era para que pudéssemos entender que nesse momento da ira de Deus, o terror para com Cristo e sua ira será enorme. As uvas no lagar ficam praticamente destruídas. E o mesmo acontecerá com os ímpios. Quando este anjo fizer a colheita da terra, eles serão como uvas sendo esmagadas em um lagar. Esmagadas em um lagar. Pessoalmente, irmãos, eu acredito de todo o meu coração que aqui nenhum cristão existirá na face da terra. E digo isso porque tem gente que diz que a igreja só será arrebatada no final da grande tribulação. Meu Deus do céu! Olha, cristão nenhum é obrigado a sofrer a ira do juízo de Deus. Nós seremos arrebatados sim nos ares, muito, mas muito, muito antes de toda essa ira. De toda essa ira. Olha, irmãos, creiam de todo o coração. A igreja será salva do dia da ira que virá de Deus. Deus não nos destinou a ela. Por gentileza, abra Apocalipse e leia e entenda que o amor de Deus está conosco desde o início e que nós estamos com Ele desde o capítulo 4. E lembre-se de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Lembre-se de 1 Tessalonicenses 5 e 9. Olha o que diz o texto: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. A ira de Deus já caiu em Cristo. A ira de Deus já caiu em Cristo, ela não cairá em nenhum de nós, meus amados irmãos. Lembre-se disso, Então, quando se chega em Apocalipse, capítulo 14, versículo 20, que diz assim: e elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios do cavalo, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Aqui eu creio que isto acontecerá na batalha do Armagedon. Na batalha do Armagedon, quando as uvas maduras, as nações ímpias, serão pisadas no lagar da ira de Deus. As pessoas serão esmagadas pelo pé de bronze polido de Jesus, pé esse descrito lá em Apocalipse capítulo 1, como meras pequenas uvas sob o peso de um homem grande. Olha, a carnificina e o sangue, irmãos, vai ser tão grande que diz aqui que esse será um momento em que o sangue derramado vai subir tão alto quanto os freios de um cavalo. Isso significa que
serão milhões que serão esmagados por Cristo. Milhões, 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 milhões. E é justo que isso aconteça. Sabe por quê? Por uma razão simples. Deus, durante todo este momento, já nos usa através de todos os irmãos da igreja para pregar o arrependimento, a vinda gloriosa de Cristo e os mistérios da sua igreja. Deus, durante a grande tribulação, nos receberá nos céus, nós seremos arrebatados e Deus deixará aqui embaixo 144 mil judeus pregando arrependimento. Deus levantará 2 testemunhas de forma fantástica para pregar o arrependimento. Deus enviará 3 anjos antes desse momento. Meu Deus do céu! Todo mundo foi alertado para não seguir o anticristo. Todos foram alertados. Mas, infelizmente, nem todos acreditarão. E aí, na batalha do Armagedon, se levantará Cristo e uns esmagará. Mas antes da batalha do Armagedon, meus amados irmãos, tem agora o derramar das 7 taças da ira de Deus. 7 taças da ira de Deus. Olha, e eu acho que a visão será terrível. Nós estaremos literalmente vendo tudo, porque quando Cristo descer na batalha do Armagedon para salvar Israel, nós desceremos juntos. Você pode imaginar essa cena fantástica, olhando para os céus e vendo o Rei dos Reis, o Rei da Glória, o Rei do Universo, vindo com chamas ardentes de juízo para salvar Israel na batalha do Armagedon, ali no Vale de Megido. Amados irmãos, aproveitemos este momento que é o momento da graça, da misericórdia, do amor, da bênção de Deus para simplesmente vivermos à altura da sua presença, à altura da sua graça, à altura do seu amor. Aproveitemos enquanto simplesmente os nossos problemas estão circunscritos a coisas pequenas, tal como o coronavírus. Com todo respeito, o coronavírus será literalmente um nada diante de tudo que ainda vem na grande tribulação. Pregue o evangelho, ensine a palavra de Deus. Eu não quero aqui que você distorça minhas palavras. Eu sei que o coronavírus é perigoso. Eu sei que as autoridades brasileiras estão fazendo o máximo para que a sociedade brasileira passe por esse momento tão difícil. Mas eu quero te avisar, o pior ainda não chegou. O pior vem, é lá na frente. Então, coloque uma coisa no coração, por Cristo, coloque uma coisa no coração, lave suas vestiduras no sangue do Cordeiro, confie como nunca no sangue do Cordeiro, creia como nunca na misericórdia de Deus, busque como nunca a presença de Deus, viva como nunca diante de Deus e veja que os dias são maus, mas nós ainda estamos só no início das dores. E o Senhor nos livrará de todo o dia das dores, para a honra e glória do nome dEle. Amados irmãos, até amanhã. Deus abençoe a todos vocês e a paz do Senhor.